Vamos ver agora como receber valores em PHP, os dados digitados pelo usuário. Para receber um número digitado pelo usuário, nós vamos usar um formulário HTML, que ele é criado com o elemento form, e nós vamos ter que ter um campo para entrada. Nesse caso, nós podemos ter um campo desse jeito aqui, olha, um input com type text, e é necessário colocar um name nesse input. No caso aqui eu usei o name igual a número. Porque com esse name nós temos lá o índice onde esse valor digitado pelo usuário vai chegar. Então no caso aqui, quando o usuário digitar um número aqui nesse campo, o valor digitado vai chegar lá no vetor get, se tiver ajustado no formulário como get, ou se não tiver nada ajustado, porque o método de envio get é o método padrão, como nós já vimos. E aí vai chegar lá nesse vetor get no índice número. Então quer dizer que com isso aqui eu vou utilizar o valor que o usuário digitou. Eu vou ter acesso a esse valor que o usuário digitou. O valor digitado pelo usuário, ele vai para onde, né? Naquele campo de entrada, se ele estiver no formulário ajustado dessa maneira aqui, o valor que o usuário digitar vai para essa página aqui, recebe número.php, porque é ela que está ajustada como action aqui no form. Então, os dados que tiver aqui dentro desse formulário, eles vão ser todos enviados para essa página recebe número.php. E aqui, como esse elemento form não tem ajustado o método de envio será o método get. Então, quer dizer que a variável cifrão underline get é quem vai receber todos esses dados. Aqui nós temos a parte da página, que é a parte do formulário, que vai poder receber um número do usuário e vai enviar para a página recebe número.php. Esse elemento aqui é um label, então ele vai aparecer lá para o usuário dessa maneira assim, para o usuário saber o que ele vai digitar no campo que aparece em seguida, que é esse campo aqui com input type text e name igual a número, que é quem vai receber aqui o número digitado pelo usuário. E depois de uma quebra de linha, nós teremos um botão de envio, que está aqui com o valor ou o texto do botão ajustado como enviar. Aqui nós vemos a página completa, é uma página PHP, o código somente HTML aqui, mas a extensão dela é PHP. Aqui nós vemos o formulário com o rótulo e o campo de entrada lá do número. Quando o usuário aperta o botão enviar, essa página que está ajustada lá no form vai receber então o dado usuário. E esse dado ele chega no vetor get com o índice ajustado lá em name do campo. Então no caso eu ajustei o name igual a número, então chegou aqui em get número, o valor que foi digitado. Então é possível mostrar o número dessa maneira aqui, usando o comando get ou echo. Eu posso usar echo get número e mostra assim o número que foi recebido. Vou criar aqui então agora a página recebe número. E ela ficará assim, uma página somente para exibir o número recebido. Desse jeito aqui, ela recebe lá do formulário que o usuário preencheu o
valor que o usuário digitou e vem parar aqui em get número e exibe esse valor na tela. A página que envia o número é essa daqui. E no código-fonte nós podemos ver aqueles campos, né? Aqui está o label, aqui está o input e aqui está o botão. O usuário então digita um valor e aperta o botão enviar, e esse valor ele é recebido pela página recebenúmero.php, que está ajustada aqui, e é exibido pela página usando aquele comando get. Além de imprimir o valor que o usuário digitou, você também pode mostrar mais informações na string ou na mensagem que aparece na tela. Nesse caso aqui, por exemplo, o comando echo está recebendo uma string com o valor mais outros itens aqui. Então esse texto aqui será exibido além do valor que o usuário digitou. Para mostrar usando o vetor get esse valor lá na string, eu preciso colocar essa string entre chaves, tá? Por conta da sintaxe do PHP. Então essas chaves são necessárias. Para mostrar então mais mensagens, a nossa string fica assim. E aí, ao invés de apenas mostrar para o usuário o número que ele digitou, você dá também uma mensagem para ele. Nesse caso aqui, antes estava aparecendo somente o número que o usuário digitou, e agora você vê a mensagem e também o número que ele digitou. Se nós tentarmos fazer a mesma coisa sem as chaves, você vai ver que nós vamos encontrar um erro aqui, ó, na página PHP. Então é necessário deixar as chaves aqui para que aquele valor dentro do vetor seja impresso corretamente. Uma maneira que eu prefiro é salvar o valor que o usuário digitou em uma variável dentro do código PHP e em seguida trabalhar apenas com essa variável. Então aqui no caso, aquilo que ele digitou lá em número, eu salvo na variável digitado e em seguida eu posso usar dentro de uma string, mas você pode notar aqui que eu uso sem as chaves, porque não precisa no caso de uma variável simples. As chaves são necessárias quando nós usamos um vetor lá dentro da string. Aqui nesse caso, se eu tivesse colocado na variável digitado o valor que o usuário digitou e que foi recebido por essa página, então ali eu poderia substituir na impressão aqui por somente a variável sem as chaves. E o funcionamento é o mesmo. Continua imprimindo lá o valor. Como exemplo, então, nós vamos fazer uma página que vai receber o nome e a idade de um usuário e uma outra página que vai verificar e mostrar se o usuário é maior ou menor de idade. Então, se ele for menor de 18 anos, ele é menor. Se ele já tiver 18 anos ou mais, ele é maior de idade. Então, nesse caso, o usuário fulano digitando o valor da idade dele 16, vai receber a mensagem: olá fulano, você é menor de idade. Já um outro usuário ciclano com a idade 28, que é maior do que 18, então ele vai receber essa mensagem: olá ciclano, você é maior de idade. Nós precisamos que na primeira página, a que recebe o nome e idade, nós tenhamos um formulário. Então nós vamos criar um formulário nessa página com um action para uma outra que vai receber os dados, então vai ser chamada aqui recebedados.php, e nós teremos
um nome, um campo de nome e um campo de idade. Veja que eles têm os names aqui ajustados desta maneira e os dois são campos de input com type text. Além disso, nós precisamos de um botão submit, com type submit. A página completa fica assim, então tem uma parte do restante do HTML e aqui nós temos o formulário, que é o que mais importa para nós. O que o usuário vai ver é o texto nome aparecendo antes do campo nome e o texto idade antes do campo idade, para ele saber o que ele vai digitar, aonde, em cada um daqueles campos. A página, então, que recebe o nome e a idade fica assim. Ela aparece aqui dessa maneira, com o label nome e o campo com name nome está aqui na frente dele. O label idade e o campo que vai receber a idade aqui na frente e o botão submit que envia esses dados. A página recebe dados, que vai ser a página que vai receber os dados daquele formulário lá. Ela vai verificar se a idade é maior ou menor do que 18 anos. Então, ela vai receber a idade. Se a idade for menor que 18 anos, ela vai dar uma mensagem. Se for maior ou igual, então ela vai dar aquela outra mensagem. A parte do PHP, então, que vai fazer o serviço de receber os dados e exibir a mensagem, vai ficar dessa maneira aqui. Então, nesse caso, eu estou pegando o valor que veio em getNome, colocando numa variável nome, e o valor que veio em getIdade, colocando na variável idade, até para ficar mais fácil aqui. Nesse caso, por exemplo, nessa linha, eu testo se essa idade for menor do que 18, ou seja, se essa pessoa é menor de idade, então a mensagem exibida vai ser essa daqui. Veja que eu já uso a variável nome aqui diretamente, porque eu peguei aquele valor que estava no vetor e coloquei na variável. E aí imprimo, você é menor de idade. Caso contrário, se aquela idade for maior do que 18 ou igual, então a mensagem impressa é essa daqui de baixo. A página completa com o código HTML e o código PHP embutido aqui dentro está aqui. Então ela recebe o valor que foi digitado no campo nome, coloca aqui na variável nome, e em idade coloca na variável idade. Em seguida faz o teste aqui no if para ver se a idade é menor do que 18 e imprime a mensagem no caso da idade menor de 18 ou maior ou igual a 18. Resultado então é esse daqui. Se tivesse 18 anos, já imprimiria que é maior de idade. Bem maior também.